Muito obrigado por aceitarem a nossa proposta de trabalho, pela acolhida, pelas perguntas que vocês fazem, pelas dúvidas que vocês apresentam, os questionamentos. Isso só faz enriquecer o nosso trabalho e melhorar a nossa própria compreensão sobre o assunto, pois muitas vezes, ao ser feita uma pergunta que não tínhamos um conhecimento total para a resposta, recebemos intuições que nos são repassadas pelos nossos amigos da espiritualidade, que nos auxiliam muitas vezes, complementando as respostas com ideias novas, muitas vezes até em aspectos que nós ainda desconhecemos, dado a imensidão do psiquismo humano, as possibilidades infinitas da nossa natureza. Então torna-se bastante difícil ter um conhecimento amplo, geral e restrito do psiquismo humano. Então cada dia se descobre algo mais, cada dia uma nova pétala do lótus de 1000 pétalas da consciência se abre para nosso conhecimento, nossas investigações, nossos aprendizados, nossa experimentação. O objetivo do projeto Oficinas da Alma é levar às pessoas mais conhecimento sobre a natureza humana e dizer das possibilidades infinitas que já estão em nossas mãos de construirmos caminhos, estudos e fazermos cursos que nos levam à solução de uma infinidade de problemas e a possibilidade de desenvolvimento de potenciais em todos os campos de atividade humana, no profissional, no familiar, no social, no campo filosófico, no entendimento das leis da vida, né? Então, esse é o objetivo do projeto Oficinas da Alma, fazer com que todos nós tenhamos uma compreensão maior da nossa natureza e um entendimento mais profundo e mais amplo sobre as leis divinas que regem os nossos destinos, porque muitas vezes, por desconhecimento das leis divinas, que são implacáveis e são severas, não que são cruéis, mas são rígidas, né? E que são para todos, não tem lei divina especial para fulano, para beltrano, as leis são gerais para todos. Então, muitas vezes por desconhecimento dessas leis, nós criamos sérias dificuldades para nós mesmos, por colisão com essas leis, por infração a essas leis, nós criamos dificuldades, às vezes dolorosas, sofridas, para resgate futuro, que poderiam ser evitados se nós observássemos as leis, tivéssemos um conhecimento mínimo, né, e uma disciplina mínima em seguir as orientações que são dadas pelas leis divinas através do Evangelho, ou dos Evangelhos, porque são muitos, e através dos livros sagrados, ou mais propriamente para nós, que somos seguidores da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma coletânea de orientações sobre condutas, sobre o aspecto filosófico, sobre o aspecto científico e o aspecto moral ou religioso, para quem é mais afeito à ideia de religião. Então nós temos aí um caminho primoroso de orientação para que possamos trilhar com mais equilíbrio, mais harmonia, com mais sucesso, com mais saúde, um caminho mais feliz, menos problemático, mais leve, como dizia Jesus. É um jugo, um domínio, uma orientação mais leve, mais suave, mais fácil de ser conduzido. Então, evidentemente, que dentro do nosso projeto Oficinas da Alma também temos cursos, né, que podem interessar a vocês, né? Evidentemente que nós precisamos falar deles, porque são possibilidades de ampliação de conhecimentos e de utilização desses conhecimentos em benefício próprio e em benefício de outras pessoas. Nós temos, por exemplo, o curso Decifrando o Psiquismo, que é um curso informativo para que você tenha muito mais conhecimento sobre si mesmo e mais conhecimento sobre as possibilidades de resolução de problemas. E temos o curso
que é profissionalizante, que é o euterapeuta profissional, que é destinado àqueles que desejam trabalhar na área da terapia, da captação psíquica. Hoje, com as facilidades que nós temos de comunicação, podemos levar mais longe todos esses conhecimentos e essas oportunidades. Aprender esse trabalho, observar e aprender muito sobre comunicação com os invisíveis, que são os espíritos, e as personalidades múltiplas. Ambos são invisíveis, mas são diferentes na sua natureza, né? A personalidade múltipla é a parcela de um espírito, e o espírito é o conteúdo inteiro, é a consciência integral se manifestando através de um médium. Na personalidade múltipla nós utilizamos mais o sensitivo que médium, não há necessidade de ser um médium visualizador, captador, que tenha a capacidade de sintonizar espíritos, de perceber espíritos, basta que sintonize as personalidades ou a consciência ou o psiquismo da outra pessoa. Então, procurem acompanhar as nossas instruções. Se tiverem dúvidas, escrevam o nosso suporte, que pode dar cobertura. Quando eu recebo e-mails de pedido de vocês de informação, eu repasso imediatamente para o suporte, que vai passar as instruções para vocês de forma adequada. Então, vamos começar com o que é o espírito. O espírito é a mônada, a centelha divina, aquele algo que saiu de Deus e que, segundo Leon Denis, no livro Problemas do Ser, do Destino e da Dor, ele diz que a centelha divina sai de Deus inconsciente e aporta no mundo mineral, e passa alguns milhões de anos no mundo mineral, depois passa para o mundo vegetal, entra no mundo animal nas fases mais primitivas, mais simples do mundo animal, só depois entrar no mundo elemental, onde faz a sua verticalização, e depois entra no mundo humano, também nas faixas mais primitivas do ser humano, os mais primários. Então essa é a centelha divina no seu processo, na sua caminhada de busca de consciência, de razão. Então, uma longa caminhada, podemos dizer quase uma infinita caminhada. Isso está simbolizado na Bíblia, na famosa escada de Jacó, que começava na terra e acabava no céu. Mas aonde está o céu? O céu, que nós entendemos por céu, é infinito, né? Porque nós não temos ideia do céu. Então, é uma escada que tem um começo, mas nós não sabemos onde está o fim. Então, é uma caminhada infinita. Então, o espírito, para que possa se manifestar na matéria, ele precisa de uma estrutura que é conhecida na doutrina espírita como estrutura perispiritual, ou os corpos, os 7 corpos. Então, nós temos o primeiro corpo que reveste o espírito, que é o átmico, o segundo corpo é o búdico, o terceiro corpo é o mental superior, depois mental inferior, corpo astral, duplo etérico. Existe também que é um corpo que não é enumerado mas ele é parte, que é o corpo vital, né? E só depois o corpo físico. Então, através desses 7 corpos, o espírito consegue fazer uma conexão com a extremidade dessa estrutura chamada estrutura perispiritual, e ele pode manifestar-se nessa extremidade material através dessa descida vibratória, né? Já que o espírito é algo indecifrável para nós, inexplicável ainda. Então, apenas sabemos que é centelha divina ou mônada, mas isso para nós apenas é uma ideia completamente abstrata. Nós não temos ideia o que é uma luz, é o que é isto, essa centelha divina. É um núcleo de energia, é um núcleo pulsante, não temos ideia o que é o espírito. Só que é algo inteligente, então, que consegue, através dessa descida dimensional, porque cada corpo vibra em uma dimensão diferente, ele consegue, então, se manifestar inteligentemente através da consciência. Mas antes de chegar na consciência, ele precisa de uma personificação, ou seja, uma estrutura adequada para a manifestação, para interagir, para comandar um corpo de carne, digamos assim, né? Ou fora dele.
Então, a chamada persona é um corpo estruturado em outra matéria, que nós ainda não conhecemos, a gente chama de matéria astralina, mas nós não temos ideia de como é que é essa matéria astralina. É uma matéria rarefeita, os espíritas dizem que quintessenciada. Então, essa matéria que forma esse corpo de personalidade, que é bastante invisível para alguns, para outros bastante visível, para nós que temos um treinamento sobre isso, muitas vezes podemos visualizar o corpo da personalidade múltipla, da persona, ou visualizar o espírito, até observar detalhes da sua configuração, das suas roupas, suas expressões, até ler suas intenções, muitas vezes, seus sentimentos, suas emoções, porque isso é um treinamento que se faz. Então nós conseguimos fazer uma leitura, uma visualização e uma leitura desses elementos, desse instrumento do espírito para a manifestação na matéria. Então a personalidade é quem vivencia as experiências através de corpos. Então cada personalidade representa um arquivo de experiências de uma existência, ou de uma vida, não, porque a vida é uma só, o espírito tem uma vida só, e tem existências em vários corpos diferentes. Então o que nós chamamos de personas diferentes, que podem se manifestar através da consciência, e a consciência é expressada então através de um corpo físico, no nosso caso aqui na Terra. Quando saímos daqui, a consciência é manifestada através do que nós chamamos de espírito, ou seja, da última personalidade vivenciada, mas aí então é influenciado diretamente pela força espírito. Aqui nós somos bastante influenciados por conhecimentos que nós temos daqui, a nossa experiência daqui, embora o espírito também atue o tempo todo impulsionando a nossa vida. Mas a personalidade traz o arquivo de uma experiência vivida. E então ela pode, com seus apegos, seus conhecimentos, sua força mental desenvolvida, sua autoridade desenvolvida, suas capacidades, suas crenças, enfim, seus automatismos, seus medos, suas culpas, ela influencia a nossa personalidade consciente, ou a consciência, como nós chamamos. E são várias, segundo alguns dos espíritos que nos instruíram no início desse trabalho, existem sempre 7 personalidades influenciando a consciência. Então, eu posso escutar o impulso, o pensamento provindo, a influenciação dessa personalidade, que pode influenciar sentimentos, emoções, desejos, ideia e imagem, enfim, sensações, impressões, porque as personalidades fazem isso. Elas me influenciam, eu posso aceitar isto ou não. Então eu tenho o livre-arbítrio de escolher seguir o impulso de um desejo, de uma ideia que provém de uma personalidade, ou fazer a minha escolha aqui. Não, quero escolher isso que eu estou vendo aqui, que eu percebo aqui, que eu sinto aqui no plano material. Então a personalidade encarnada, ancorada na consciência, ou a que comanda a consciência, é quem faz a escolha, embora os impulsos venham das outras. Ainda com relação, voltando aos corpos, existe uma ideia que nós pesquisamos no início, a espiritualidade nos auxiliou nessas orientações, que os corpos, cada corpo é formado também tem seus níveis, seus, como é que eu diria isto, seus graus de consciência, né? É chamado de níveis, de camadas de consciência, né? Camadas de impressões. Mas, no nosso caso, no nosso estudo, na nossa proposta do projeto Oficinas da Alma, não é para estudo de corpos, é para estudo de personalidades e da natureza humana. Então, a nossa proposta estuda as condutas, os sintomas, os problemas, as tendências, os automatismos, as culpas, os medos, os traumas, os traços culturais, os traços planetários, as crenças, os conceitos, os preconceitos, enfim, tudo aquilo
que se relaciona, ou tudo aquilo que envolve a vida de relação com o meio, a nossa interação com o meio, o que nos leva a agir desta ou daquela forma. Não estamos estudando a estrutura do perispírito, a estrutura de suporte, que são os corpos. Estamos estudando a estrutura de manifestação, que é a consciência e as personalidades.